Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa, estou muito feliz em gravar mais esse vídeo e hoje eu vou falar sobre a segunda atitude facilitadora do crescimento pessoal desenvolvida pelo grande psicólogo humanista Carl Rogers no contexto da nossa relação com os nossos filhos, né? No vídeo passado eu falei sobre a congruência ou a autenticidade, né? E até no desafio de como é que a gente talvez possa ser mais congruente ou mais autêntico com os nossos filhos. E talvez as consequências das vezes a gente não ser, né? Então se vocês não viram ainda, eu aconselho que vocês voltem lá e assistam. Mas hoje eu quero falar então dessa segunda atitude facilitadora que o Carl Rogers escreveu como aceitação incondicional, né? E também, como eu falei no vídeo passado, eu já fiz uma série de 3 vídeos dessas 3 atitudes do Carl Rogers, mas falando de uma forma geral, não só para os atendimentos psicológicos, mas para as relações humanas. E aí também, como eu falei, foram até inclusive os vídeos mais acessados, mais visualizados, pelo menos até o momento, aqui no meu canal do YouTube. Então é só você colocar também 3 atitudes facilitadoras do crescimento pessoal do Carl Rogers, vocês vão encontrar aqui os vídeos, e eu falo de uma forma mais abrangente, mas como eu foquei no último, eu vou focar nesse também. Agora especificamente na relação com os filhos, né? E como é que é então essa questão da aceitação incondicional nessa relação, né? Primeiro, por que o Carl Rogers descreve essas atitudes facilitadoras, né? Ele coloca que quando a gente consegue criar um clima psicológico, e esse clima psicológico, através dessas atitudes, a gente ajuda também as pessoas a estarem se desenvolvendo de uma melhor forma, né? Então acho que nada mais importante da gente estar estabelecendo também essas relações e esses vínculos com os nossos filhos. Eu falei da congruência, quando a gente é congruente e autêntico, a gente ajuda a outra pessoa a também ser mais congruente, mais autêntica com ela mesma, com o mundo ao redor, a criança com os pais e com o mundo, né? E a aceitação incondicional, ou seja, demonstrar o apreço incondicional, a aceitação incondicional. No caso dos nossos filhos, então, a gente pode chamar de amor incondicional, né? E como é que é isso? Na verdade, a gente demonstrar que a gente ama os nossos filhos e a gente não vai deixar de amar os nossos filhos, né? Inclusive, como é que eu posso demonstrar isso? É só você acessar aqui no meu canal também, quando eu falei das 5 linguagens do amor, né? Essas descritas pelo Gary Chapman, também no contexto dos nossos filhos. Mas a aceitação incondicional é justamente a gente estar... E aí, independe às vezes dos nossos filhos ter feito alguma coisa complicada, alguma coisa de errado, mas a gente pode dar limite ao comportamento, mas que eles se sintam amados incondicionalmente. Ou seja, o amor que a gente tem pelos nossos filhos, o amor que o pai e a mãe têm para os filhos, ele é incondicional pela pessoa que ele é, né? Por ele ser quem ele é, ou por ela ser quem ela é, ela merece esse apreço, ela merece... esse amor, e o quanto melhor a gente conseguir comunicar esse apreço e esse amor, mais também talvez a criança vá se sentir amada e vai corresponder também tendo uma boa autoestima e às vezes dando muito menos trabalho, como eu falei nos últimos vídeos lá do Gary, né? E aí uma coisa que eu quero falar também é justamente como é que é essa história de dar limite ao comportamento, né? Muitas vezes... Às vezes na intenção da gente corrigir ou de disciplinar, ou às vezes de mostrar que alguma coisa que a criança talvez esteja tendo um comportamento que não é bacana, às vezes a gente foca na criança em vez de focar no comportamento. E isso acaba, na verdade, aumentando ainda mais o problema, aumentando mais a dificuldade, né? Quer dizer, vou dar um exemplo. Às vezes a criança está fazendo muita bagunça, em vez de a gente dar limite à bagunça em si, olha, eu não estou gostando que você está fazendo essa bagunça aqui, ou às vezes você não gostei que você quebrou, não gostei que você bateu no seu irmão, ou qualquer coisa assim, a gente fala, você é um bagunceiro, ou você é isso, ou você é aquilo, né? Então, ou seja, a gente está sem perceber, às vezes até cristalizando aquele comportamento, dizendo que a criança é aquilo, né? Em vez dela estar fazendo alguma coisa, é como se ela fosse uma criança bagunceira, você é um capeta, você é isso, você é aquilo. E quanto mais a criança acredita, quanto mais ela ouve, ela acredita que ela é mesmo aquilo, ela se comporta como ela acredita que ela é, né? Então, ou seja, se ela começa a acreditar, realmente eu sou um bagunceiro, eu sou muito levado,
O que uma criança levada faz? Então é justamente isso que eu vou fazer. Claro que às vezes em processos inconscientes, ou seja, ela pode não ter tanta consciência desses mecanismos, mas muitas vezes é assim que ela age, né? Então por isso que muitas vezes no trabalho, até no trabalho psicológico, quem trabalha com criança, a ideia é justamente estar desconstruindo às vezes algumas autoimagens, ou seja, a imagem que a criança tem dela, imagens negativas. Porque às vezes, por exemplo, a criança não foi bem numa prova, né? Então como é que a gente pode ajudá-la a talvez ou estar estudando mais, ou tá... E aí você fala, não, mas você é muito burro, né? Ou seja, também cristalizando uma autoimagem negativa. E quando a criança acredita que ela é burra, às vezes ela vai se comportar como às vezes o que ela acha que é uma criança burra. Então às vezes ela talvez não consiga compreender ou não consiga ir bem porque ela acredita que ela não é capaz, né? Então eu acho que esses exemplos são justamente para ilustrar o quanto que é importante a gente dividir bem isso, né? O apreço incondicional, na essência, ela como pessoa, como ser humano, ela merece ser apreciada, merece ser querida e amada, principalmente pelos pais. E ao mesmo tempo, como é que a gente dá limite ao comportamento de alguma atividade, alguma ação que ela esteja fazendo que de repente não seja legal, e a gente pode falar, olha, não gostei que você fez isso, ou acho que isso não é legal, ou por que que tá acontecendo, e, enfim, e assim trabalhando e tá diminuindo às vezes essas atividades, principalmente dando limite ali ao comportamento. E uma outra dica que ajuda também é a gente acolher o sentimento, mas dar limite ao comportamento. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos, mas tentando falar rapidinho aqui, como é que eu consigo então acolher o sentimento e dar limite no comportamento? Quando eu faço isso, eu também estou aceitando que às vezes o sentimento que a criança está tendo, né? Então, por exemplo, às vezes os irmãos falam, olha, eu entendo que você esteja com raiva do seu irmão, mas você não pode bater nele. Ou seja, eu estou acolhendo a emoção, né? Olha, eu entendo que você queria brincar mais, eu também gostei, mas agora está na hora de a gente guardar os brinquedos, né? Ou eu entendo que você de repente não queira fazer o dever e queira ficar assistindo televisão, mas agora está na hora da gente fazer o dever, né? E isso pode parecer besteira, mas eu queria convidar vocês a estarem fazendo uma experiência, e quando a gente se sente acolhido na nossa emoção, ao invés de falar, não interessa e vai lá e pronto, é impressionante como às vezes as crianças começam a colaborar mais. É claro que às vezes às vezes pode não ser de uma hora para outra, mas é impressionante o quanto que quando as crianças se sentem acolhidas na emoção, né? Ou seja, não, você tem direito de querer ficar mais, mas agora a gente vai poder isso. Às vezes essa acolher a emoção já é o suficiente para que a criança colabore mais e compreenda às vezes uma regra, né, ou compreenda um limite, principalmente se é uma regra que ela é clara e ela é consistente, né? Bom, gente, mas então é isso, aceitação incondicional, mais uma atitude facilitadora do crescimento pessoal do Carl Rogers, no contexto da relação com os nossos filhos, né? No próximo vídeo eu vou falar então da terceira atitude facilitadora do crescimento. E se vocês estão gostando dessa série, eu peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal, se não se inscreveram ainda, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para quem fizer sentido. E se você quiser me seguir nas redes sociais, né, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, é só colocar Pedro Costa Coach, ok? Então é isso, muito obrigado. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.